orar pela vida dele. Pai, assim como o Senhor tem usado Vinícius, faça de novo, Pai. Assim como o Senhor tem usado a vida dele para falar conosco, através da fidelidade da Tua palavra, porque cremos, Senhor. Sempre que a Tua palavra está aberta, é o Senhor falando para os nossos corações. Pai, que ninguém saia daqui sem ter entendido o que o Senhor quer falar para nós. Fale aos nossos corações e use a vida do Teu servo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, Deus use você. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia a todos os irmãos. Gratos ao Senhor por mais um dia que Ele tem nos dado, mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado no dia de hoje. Portanto, temos motivos de sobra para celebrar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu acho que eu tenho que vir mais vezes de social, que toda vez que eu venho de social, eu já entrego o que eu vou pregar, né? E sempre ficam brincando comigo. Quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Nós daremos sequência aqui às nossas exposições no Sermão do Monte. Quero aqui contribuir também com os irmãos. Foi-me incumbida o texto a partir do versículo de número 17. Nós iremos até o versículo de número 20. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17 ao versículo de número 20. Os que encontraram com sinal, diga amém. Quem não encontrou, diga me espera. Todos encontraram, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo ou pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém? Seguindo a sequência do Sermão do Monte, eu gosto sempre de frisar, quando eu estou refletindo e pensando sobre esses textos. Já passamos alguns textos, algumas exposições nesse capítulo, e acredito que já está bem familiarizado com os irmãos. Nós estamos fazendo essa exposição do Sermão do Monte, e ela é contemplada no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É a pregação mais extensa de Jesus que nós podemos ver aqui nos evangelhos. E quando nós chegamos no Sermão do Monte, eu sempre gosto de pensar o seguinte: imagine vocês uma multidão seguindo Jesus, uma multidão sentando numa grama, parando para ouvir Jesus pregar e discursar, e aí a todo instante ele vai falando sobre assuntos e mais assuntos, e quem estava ao redor de Jesus se maravilhava com o ensinamento que ele apresentava para aquela multidão. Então esse é o contexto do Sermão do Monte, é Jesus parado em cima de um monte, que na verdade, geograficamente falando, não é um monte assim propriamente dito, imponente, é mais um morrinho assim, mas é Jesus numa situação um pouco mais alta, a multidão ao redor dele, alguns sentados, outros em pé, ouvindo ali a exposição e a pregação de Jesus acerca do reino de Deus. E esse é um ponto muito importante, que a exposição do Sermão do Monte nada mais é do que o perfil do verdadeiro cristão, ou podemos dizer a ética do reino de Deus. Então Jesus está apresentando como que deve portar um verdadeiro discípulo de Jesus. Muitas pessoas seguiam Jesus, como já falei aqui algumas vezes para os irmãos, e entre essas pessoas, entre essas multidões que seguiam Jesus, estavam os discípulos, que é aquele que aprende para poder ensinar. Então, os discípulos de Jesus, ou a multidão, podemos dizer assim, estavam ouvindo a exposição de Jesus, e aí um detalhe importante é que se você ler a introdução do Sermão do Monte, ali no capítulo de número 5, versículo de número 1,
ele diz que ao ver as multidões, acompanhe comigo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Eu não estou refazendo a introdução, entendam isso. É porque, como eu vou falar da ética dos discípulos, é importante frisarmos esse versículo primeiro. Que o texto diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e quem, irmão, se aproximou? Acompanha comigo, capítulo 5, versículo de número 1. Jesus se assentou e quem se aproximou dele? Os seus discípulos se aproximaram. Aí no versículo 2 diz: então ele passou ao quê? A ensinar quem? Então percebam que a mensagem, a pregação do Sermão do Monte, quem é que ia receber essa exposição? Os discípulos. Então vejam que quem estava sendo direcionado à pregação de Jesus era para os discípulos. Só que como ele estava no monte, os discípulos estavam ao pé de Jesus, as pessoas viam que Jesus estava pregando, o que aconteceu? Uma multidão se aglomerou dele. Então é como se, um exemplo bem contemporâneo aqui para os irmãos. Quando nós estamos aqui reunidos, eu estou pregando. Para quem que eu estou pregando aqui? Para a IBRC, a Igreja Batista Reformada de Cotia. Não estou pregando para multidões do mundo inteiro. Só que o que acontece? O direcionamento do sermão que é pregado aqui todos os domingos é para os nossos membros, os visitantes, as pessoas que estão aqui. Porém, o que nós fazemos? Gravamos ele no YouTube. Expomos essa pregação, ela fica lá no YouTube. Pessoas estão acompanhando ao vivo. Pessoas vão assistir depois. Então percebam que quem está sendo direcionado é quem está aqui. Só que as multidões vão... Opa, tem uma mensagem nova ali na IBRC. Vai lá e assiste a nossa pregação. É o mesmo sentimento ali. O sermão de Jesus era para os seus discípulos. Mas as multidões começaram a ver, Jesus está pregando ali. Vamos lá que a palavra é boa. O sermão dele é bom. Então as pessoas se aproximaram dele e começaram a pregar. Mas o foco aqui de Jesus era uma mensagem para os seus discípulos. Porque o que ele iria exigir agora, multidão não consegue seguir. Só quem consegue acompanhar o raciocínio aqui de Jesus é quem é discípulo, porque ele vai pegar pesado aqui agora. Vamos seguir? Agora nós voltamos para o versículo 17. Então já passamos sobre as bem-aventuranças, que acredito que é o trecho mais conhecido do Sermão do Monte. Pastor Luiz, na semana passada, nos trouxe aqui a exposição sobre ser sal e sobre ser luz. E agora eu vou falar sobre a ética do reino, usando aqui imagino 17 ao 20 como sendo uma introdução, e depois Jesus vai continuar essa exposição sobre o perfil da ética do reino. Então vamos seguindo. O texto, a palavra que mais vai destacar aqui é a que nós chamamos de lei, né? E depois eu quero destacar também a palavra justiça, principalmente a palavra justiça, porque ela é uma palavra que ela se repete ao longo do Sermão do Monte. Você vai ver a palavra justiça aparecendo em Mateus capítulo 5, versículo 6. Vai lá comigo, 5, 6, o texto diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Depois ela aparece em Mateus 5, versículo de número 10, o texto diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Depois em Mateus 5, 20, que é o que nós estamos lendo, que o texto diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês. Depois nós vamos ver em Mateus capítulo 6, versículo de número 1, o texto diz: evitem praticar as suas obras de justiça novamente. E encerrando aqui no versículo de número 33, que é bem conhecido também dos irmãos, que ali, depois que ele fala sobre as orações, o finalzinho ali, versículo 33, o texto diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Pois bem, quando a gente começa a pensar sobre justiça, e aí, resumindo esses 5 versículos que nós lemos aqui agora, é uma sequência que ela vai revelar uma progressão do que Jesus queria apresentar para os seus discípulos, o que é justiça. Então você vai ver aqui essa progressão, dizendo que primeiro surge um desejo pela justiça de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vai surgir ali também um custo da justiça de Deus, que é o capítulo 5, versículo 10, a necessidade de uma verdadeira justiça. Depois ele vai mostrar a forma correta de praticá-la e, finalmente, a prioridade da justiça na vida dos discípulos.
Aí eu sei que muitos irmãos tomam nota, peço perdão se eu estou falando muito rápido, aqui é muito conteúdo que eu estou tentando condensar, mas imagina o seguinte, capítulo, e aí tirem nota para depois você ler os versos pausadamente, tá? Capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 6, versículo 33. 5, 6, 5, 10, 5, 20, 6, 1, 6, 33. São as 5 vezes que a palavra justiça aparece ali no Sermão do Monte. As 5 vezes que a palavra justiça aparece. E quando a gente começa a pensar, e aí agora eu quero entrar aqui no versículo de número 17, e aí eu quero que vocês tenham essas duas palavras em mente, lei e justiça. Versículo 17, Jesus vai dar uma advertência aqui. Qual a advertência que ele chama a atenção? Se vocês imaginarem, ele está falando para os discípulos. Haviam muitos mestres naquele contexto. Os discípulos são aqueles que estão seguindo o mestre. Passaram a seguir Jesus, então é como se eles imaginassem o seguinte: nós fomos ensinados por outros mestres até hoje. E o que os mestres daquela época ensinavam? A lei do Senhor, a Torá, os profetas, os salmos. Aí é como se ele estivesse seguindo Jesus agora, e Jesus não é como os outros mestres, então Jesus tem uma nova lei. Jesus está bloqueando ali esse raciocínio incorreto dos discípulos. Então, já que agora eu sigo Jesus, a norma de Jesus é diferente, a proposta de Jesus é diferente, os ensinos de Jesus é diferente, aí Jesus vem com a advertência no versículo 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Com a orientação de Jesus, aquele que eles ensinavam, eu não estou apresentando algo novo. Eu não estou reinventando a roda. Eu não estou apresentando uma nova proposta de ensino. Não, eu não vim revogar a lei e os profetas. Não vim fazer nada disso. Se vocês entenderam isso, vocês estão entendendo completamente errado o meu propósito. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então vejam que Jesus está dando um chacoalhão ali nos seus discípulos, dizendo o seguinte: todos os ensinamentos que vocês receberam dos outros mestres, que era baseado na lei e nos profetas, eu não estou revogando nada disso. Quem não se lembra daquela passagem que Jesus olha para o discípulo e fala assim, tudo que os mestres estão ensinando, obedeçam e cumpram, porque o que eles estão ensinando é bom. O problema é que o coração deles está distante daquilo que eles ensinam. Mas o ensino é bom, porque o que eles estão ensinando é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus. Então a expressão lei e profetas ali era uma forma comum de se referir a todo o Antigo Testamento. Então assim, Jesus está falando uma totalidade da revelação de Deus que já havia concebida ao povo. Então você já conhece essa lei, vocês já ouviram a advertência. Então eu não estou revogando o que vocês aprenderam até agora. A advertência de Jesus vai revelar que talvez alguns dos seus discípulos estejam interpretando equivocadamente o ministério de Jesus. Então, Jesus ele vai afirmar que, ao contrário disso, ele não veio abolir a lei. Pelo contrário, demonstra que há uma continuidade da revelação de Deus que estava no Antigo Testamento e agora vai dar sequência na vida de Jesus. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Vamos seguindo. Se a gente pensar nisso, consequentemente, algumas pessoas vão pensar o seguinte, né? E aí, parte de uma teologia, eu vou falar e explicar, uma teologia dispensacionalista, ou das 7 dispensações. Que aí, conversando com alguns irmãos algumas vezes, eu sempre vejo que a gente solta na EBD, ou a gente discute entre a gente, e alguns irmãos, às vezes, não sabem o que é a teologia dispensacionalista. Trocando em miúdos, tá? Porque daria para uma aula para falar detalhadamente sobre cada uma das dispensações, mas dispensacionalismo é uma corrente teológica, não consideramos como heresia, porque até irmãos reformados são dispensacionalistas, como, por exemplo, o John MacArthur, já falecido, como também o pastor Marcos Granconato, também segue uma teologia dispensacionalista, mas não é o que a gente segue. Mas só para vocês entenderem resumidamente, é uma teologia que defende que a Bíblia ela foi dividida em 7 dispensações. Ou seja, 7 períodos, em que começa um período e finaliza outro. Esses 7 períodos, ele começa com a dispensação da inocência, então é Adão e Eva, inocência. Depois vem consciência, que é quando vem o pecado. Depois da consciência vem o governo humano, que aí vem a partir de Noé ali, que vem com as primeiras ordens, as primeiras leis diante do povo. Depois do governo humano,
nós vamos ver a dispensação patriarcal, como o nome já sugere, são dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois da dispensação patriarcal, vem a dispensação da lei, que começa ali no livro do Êxodo, que é quando dá a lei para o povo. Estão entendendo? Tipo, períodos. Depois vem a lei. Depois da lei vem a dispensação da graça. E aí o dispensacionalista vai crer que é no período de Jesus Cristo que começa a dispensação da graça. E por último, a dispensação do milênio. São essas 7 dispensações. Só que com a dificuldade que nós, como sendo reformados e aliancistas, não cremos, é que essas dispensações elas vão trabalhar com rupturas. Então tem um período ali, se a gente pensar, todo mundo é salvo pelo quê, irmãos? Pela graça sois salvos. Se a dispensação da graça começa em Jesus Cristo, como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Ou se é que elas eram salvas? E aí o dispensacionalista vai dizer que era mediante a obediência à lei do Senhor. Só que se é mediante... E aí o dispensacionalista vai falar, não, mas tem o dispensacionalismo revisado, progressivo. A gente vai corrigindo, mas só para vocês entenderem a espinha dorsal, tá? Depois vocês entram para discussões. Não vai ser aqui. Depois vocês entram para discussões. Mas a espinha dorsal basicamente é isso. E quando a gente entende isso, se a graça ela começa só a partir de Cristo, e as pessoas eram salvas a partir da obediência à lei, logo havia o quê? Mérito na salvação. Mas por sermos aliancistas, cremos que a graça existe desde o começo. As pessoas já eram salvas a partir da graça sem mérito, sem obras, obedeciam à lei não para serem salvas, mas para uma externalização daquilo que já aconteceu por dentro. Já foram salvas. Provas disso. Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, o texto diz o seguinte: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Ou seja, ele creu no Senhor. E ele foi justificado através do que ele creu, e não daquilo que ele fez. Quando nós olhamos Salmo 32, verso 1 e verso 2, Davi vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, porque se fosse a ferro e fogo da lei, não seria perdoada. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há. Salmo 32, verso 1 e 2. Os profetas diziam isso também em Ezequiel 36, 26 e 27, Jeremias 31, do versículo 31 ao 33. O texto vai dizer que que Deus, ele já havia feito uma promessa para o povo de que converteria o coração deles. Transformaria aquele coração de pedra e colocaria um coração de carne dentro deles. E a lei do Senhor seria colocada dentro do coração para que eles possam crer. Então não é lei obedecer. É a lei que estava internalizada neles e eles externalizavam essa lei obedecendo a Deus. Então vejam que desde o Antigo Testamento havia uma promessa, ou havia uma prática de que eram salvos de acordo com aquilo que eles criam, não simplesmente por aquilo que eles faziam. Então a graça sempre existiu. Pensando nisso, irmãos, Jesus ele vai dizer esse contraponto entre lei e graça. Por que eu estou mencionando essa diferença entre lei e graça? Porque a lei, ao chegar a Cristo, ela não foi simplesmente abolida. Porque agora nós vivemos no tempo da graça. Porque se a gente vive no tempo da graça, essas coisas não devem ser praticadas. Não precisam ser levadas a ferro e fogo. Mas qual o perigo disso? Nós não teremos mais um padrão de santidade se não entendermos o que é o perfil de Deus. Porque a lei nada mais é, como diz Paulo, ele fala que ela é boa. Ele não saberia o que fosse pecado se a lei não dissesse que era pecado. Então, quando nós olhamos para a lei ela determina o padrão de quem Deus é. A santidade de Deus. Porque se vivêssemos simplesmente pela graça, podemos dizer assim, pela graça sois salvos, e é fato, é bíblico. Só que eu vivo pela graça e não preciso mais obediência à lei, não enxergar a lei, consequentemente, irmãos, nós padronizaríamos ou criaríamos padrões morais para nós mesmos. Não, aí sabe aquelas expressões quando a gente está discutindo Bíblia com alguém? Discutindo não, né? Conversas mais calorosas sobre as Escrituras com algumas pessoas. Aí você está falando sobre a Bíblia, citando texto, você chega na que a pessoa fala assim, tá, mas eu não creio assim. E assim, eu não estou falando nem de diferença teológica, como eu acabei de falar, dispensacionalismo e aliança. Não é nem isso. Às vezes o texto está claro, e a pessoa fala assim, não, mas eu não creio assim. Lembro de uma vez que, pastoreando igreja, aí uma pessoa
os irmãos tinham uma certa confusão acerca do jejum. Aí fui lá, preparei um estudo bíblico sobre jejum, citando textos bíblicos sobre jejum, porque sempre tinha, vou fazer um jejum para conquistar alguma coisa, vou fazer um jejum de Coca-Cola, vou fazer um jejum de série, jejum de internet, vai criando vários tipos de jejum. Aí foi citando os textos bíblicos que falam sobre jejum. E aí, irmãos, foi 1h30 falando de jejum e citando os textos, explicando os textos. Para no final, alguns irmãos ainda falar assim, mas o que importa é a intenção do nosso coração. Aí eu quase rasguei assim o esposo. O que importa é a intenção do nosso coração, mas se esquece que o coração é enganoso. Percebam que se nós criarmos a nossa própria moral sem enxergar o que a lei determina o que deve obedecer ou não, irmãos, vamos viver uma perfeita bagunça porque cada um terá o seu padrão moral. Cada um terá o seu padrão de obediência. Então Jesus, ele não só disse que ele não veio revogar, versículo 18, ele diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então há uma exigência da lei, há uma obediência à lei do Senhor. Então depois de Jesus ele negar que ele não veio abolir a lei, Jesus declara que veio cumpri-la, e ele veio cumprir significa levar algo à sua realização completa. Esse é o cumprimento, levar à sua realização completa. Então, Cristo, ele cumpre a lei em várias dimensões. Quando a gente vai ver, Jesus, ele cumpre a lei em relação às promessas proféticas do Antigo Testamento. Jesus, ele cumpre a lei de acordo com as figuras e símbolos presentes no sistema sacrificial e também no templo. Lembra quando o povo tinha que oferecer um culto ao Senhor? Qual era o sistema de culto daquela época? Primeiro, que a multidão, o povo, não podia entrar no Santo dos Santos, não podia entrar no tabernáculo. Então o culto ele era mediado. Você trazia o sacrifício de casa, entregava para o sacerdote oferecia o sacrifício a Deus e aí esperava a resposta de Deus para ver se foi aprovado ou não. Então imagina o seguinte, vocês vêm aqui para o nosso endereço, vocês encostam o carro aí fora, mas ninguém entra aqui no salão. Fica todo mundo lá de fora, cada um com a sua ovelhinha, com a sua cabrinha ali na fila, entrega para o pastor sacrifica aqui e a gente espera para ver se Deus responde. Era o método de culto. Só que esse sacrifício, esse derramamento de sangue estava apontando para quem? Para o próprio sistema sacrificial que viria através de Jesus. Jesus ele cumpre as exigências morais da lei por meio da sua obediência perfeita à lei do Senhor. Essa afirmação ela é reforçada no versículo de número 18, que foi o que nós acabamos de ler. Quando Jesus declara que nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra, esses elementos eles vão representar que até os menores detalhes da lei, até os pequenos, Jesus Cristo cumpriu tudo. Então imagina o seguinte, como eu falei, a lei ela vai determinar a regra de santidade, a régua de santidade. Então imagina, Jesus ele determina, uma pessoa que serve a mim, uma pessoa crente, uma pessoa que serve ao Senhor, o padrão dela é esse. Então imagina, ele pega o Vinícius, coloca o Vinícius aqui do lado, e literalmente quero que vocês imaginem isso, uma régua. Então qual é a régua da lei? A lei vai lá e determina, tem que ter tantos centímetros, pá. Aí encosta no Vinícius, não bateu. Porque ele não conseguiu cumprir todas as exigências da lei, não cumpriu. Aí vem Jesus, um homem perfeito, com um padrão de santidade elevada, para do lado da lei e a lei fala assim, pá. O padrão é esse. A régua de santidade é essa aqui. Está aqui um homem que de fato conseguiu cumprir todas as ordenanças da lei, não tem nada que vocês conseguem acusar nele nisso. Aí, irmãos, pensa você, irmãos, não entrando nessa régua da lei, sendo justificado através da régua de Cristo. Porque Cristo ele cumpre todo o padrão exigido da lei do Senhor. O padrão de santidade. Então, dentro da nossa perspectiva, isso vai significar que a lei ela continua tendo um valor porque ela revela o caráter de Deus. Nós lemos a lei e assim nós identificamos qual é o caráter de Deus, o que Deus quer, o que Deus exige, qual é a santidade dele. Entretanto, Cristo, ele cumpre aquilo que a lei apontava. Então você entende o padrão e você não consegue alcançar esse padrão, mas você deve buscar constantemente esse padrão.
Só que quando vai determinar se é salvo ou não, a salvação vem por intermédio do quê? Não pela obediência à lei, mas por aquilo que Cristo fez por nós, através da graça. Então a lei determina o que eu devo seguir, mas a salvação ela vem por intermédio daquilo que Cristo fez por mim. Então todas essas leis, elas já são determinadas ali. O nosso ponto aqui de partida é que, de fato, a lei é esse padrão e a gente não consegue cumprir. Jesus Cristo ele veio para cumprir. E aí eu gostaria só de reforçar com os irmãos o salmo que nós lemos na introdução da nossa liturgia, que é o salmo de número 119. A partir do verso de número 1, se puderem projetar. Percebam que o que é o salmo 119? É um salmo grande, né? Um salmo longo. São 150 versos o salmo 119. E se a gente fosse resumir ali o Salmo 119, ele vai nos trazer que é uma exaltação do quê? Da palavra de Deus, mostrando que a lei do Senhor é perfeita e benditos são todos aqueles que seguem essa lei. Salmo 119, verso 1 diz, bem-aventurados quem? Os irrepreensíveis no seu caminho. E como é que eu me torno irrepreensível em meu caminho? Que anda na lei do Senhor. Então vejam que o Salmo 119 ele vai exaltar a lei do Senhor. E aí há as conexões com Jesus. Verso de número 1, aqueles que são irrepreensíveis, quando nós olhamos para Jesus, descreve um homem que verdadeiramente justo. Jesus é o único que viveu perfeitamente esse caminho. Salmo 119, verso 34, o texto diz o seguinte, dai-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Quem conseguiu cumprir isso? Cristo. Viveu em perfeita submissão à vontade do Pai, em João 8, 29. Salmo 119, versículo 89, ele diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A aplicação que nós encontramos, assim como a palavra de Deus permanece para sempre, Jesus afirma que a lei não passará até que se cumpra, que foi o texto que nós lemos. Salmo 119, verso 97, diz, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Em Cristo, nós vamos ver que o amor perfeito pela vontade de Deus é a obediência completa ao Pai. Então percebam que Jesus, ele é Deus, mas ele também foi homem. Ontem mesmo, eu sempre gosto da inocência das perguntas do meu filho, e aí ontem em devocional com o Noah, a gente conversando, a gente estava falando sobre a oração do Pai Nosso, e aí Jesus ele foi ensinar a orar. No Evangelho de Lucas, o texto diz que os discípulos se aproximam e perguntam, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina a orar. Aí a pergunta do Noah fala, oxe pai, mas Jesus vai orar para ele mesmo? Eu falei, mas como assim filho? Mas ele não é Deus? E a gente quando a gente não ora para Deus? E quando Jesus vai orar, ele ora para ele mesmo? Causou uma confusão. Aí teve que apelar para quem? Voltamos novamente para a Trindade. Ainda não consegui passar dessa pauta com o Noah. A Santíssima Trindade. Então percebam que o Deus Filho, que é Jesus Cristo, se encarnou, se fez homem. E o padrão para entendermos que ele é homem, um homem de Deus, além dele ser Deus, é também um homem de Deus, é através da obediência à lei do seu Pai, a lei de Deus. E é isso que Deus espera de quem? Dos seus filhos. Nós que obedecemos não para sermos salvos, mas obedecemos porque esse é o padrão de santidade que Deus exige de nós. Por que isso, Vinícius? Versículo de número 19. Me esforçando bastante para ser compreendido pelos irmãos. Senão, a culpa é minha, se ninguém entender, tá? Então, vamos esmiuçar bastante. Versículo 19. O texto diz, aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e pior, ensinar a outros a fazer o mesmo, então já não é suficiente desobedecer, mas ele ainda ensina outras pessoas a desobedecer também. O texto diz, será considerado pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí aqui é um perigo, tá? Quando a gente fala de considerado grande, considerado pequeno, aqueles que obedecem ao Senhor, a gente pode até correr o risco de quê? De acharmos que quando chegarmos lá foi algo por mérito, né?
Obedeci tudo à risca. Deus, eu sou do time dos grandes ou eu sou do time dos pequenos no reino dos céus? Ainda bem que Jesus já tinha resolvido esse problema há uns tempo atrás, né? Falando para os discípulos que grande é quem? Aquele que serve. Aquele que se faz pequeno, de fato, é aquele que é grande. Mas aí é um ponto importante para reforçarmos, principalmente em nosso contexto triunfalista, né? De que você é bom, que você é capaz, que você vai vencer, vai conquistar. É muito importante a gente frisar a ideia do que seria esse ser grande no reino dos céus e o que ser pequeno no reino dos céus. Quando a gente olha a grandeza do reino, o que é ser grande, quem é o maior de todos dentro do reino, gente? Jesus. Então a régua já está lá em cima. Você não consegue alcançar. Mas o que seria ser grande ou pequeno? Ele está descrevendo aqui, ou melhor dizendo, não está descrevendo dois tipos de reino. Mas ele está descrevendo graus de reconhecimento diante de Deus pela fidelidade à sua palavra. Então quem é grande diante de Deus? Quem é grande diante de Deus é aquele que consegue praticar e obedecer plenamente a palavra de Deus. Esse é um ponto. Então nós, que somos crentes, nos esforçamos continuamente para podermos obedecer a lei do Senhor a cada ponto da palavra. Só que aqueles que já passaram dos 10 anos de idade aqui, já pecaram hoje, irmãos? Ou melhor, aquele que está com a régua mais baixa, né, menos de 10 anos, já pecaram hoje? Então, quando eu começo a pensar isso, se você já conseguiu pecar, hoje não, né? Peguei pesado porque está de manhã, você veio direto para a igreja, não deu tempo ainda, ou deu, não sei. Mas no decorrer da semana, já conseguiu pecar, irmãos? Percebam que obedecer a Deus exige um esforço. Pecar você faz pela sua própria natureza pecaminosa. E quando a gente começa a pensar isso, se você já pecou em toda a sua vida, você já não conseguiu cumprir toda a lei do Senhor. Se você já pecou, você já não está conseguindo mais cumprir. Quem é que conseguiu cumprir tudo? Jesus. E quem é o maioral, quem é o grande do reino de Deus? Jesus, porque conseguiu cumprir. Então percebam, irmãos, que nós não podemos negar a lei, se afastar da lei, e ao mesmo tempo não conseguimos cumprir ela à risca, porque nós já pecamos, já escorregamos, já falhamos diante de Deus. O que sobra para nós é nos esforçarmos para seguir a lei do Senhor, mas termos a certeza de que fomos salvos pela graça de Deus. Isso é muito importante termos em mente. O padrão de santidade é a lei do Senhor. É a lei do Senhor constantemente, mas a salvação não é por essa obediência. Estou sendo repetitivo de propósito. O próprio Jesus ensina esse princípio em outros momentos. Em Mateus 23:11, ele vai dizer que maior entre vocês será o servo, mostrando que a grandeza do reino é medida pela humildade e fidelidade. Não a ponto de você querer se mostrar que conseguiu de fato obedecer. Eu tenho um certo receio, e aqui eu confesso o pecado para os irmãos, eu tenho uma certa insegurança com um crente que é santo demais, entende? Que tudo que ele faz é perfeito demais, tudo que ele se apresenta é perfeito demais, e com isso, pelo amor de Deus, não estou colocando a régua lá embaixo. Tem dois extremos aí, que tem gente que coloca que é muito santo, muito crente, e tem gente que já abriu mão e falou assim, já que eu não consigo ser tão santo assim, deixa para lá, né? Então, esses dois extremos são muito perigosos, porque se você se acha muito santo, muito crente, muito santificado pelo Senhor, ao mesmo tempo você vai olhar para os réis mortais como se eles não fossem suficientes para você, não estivessem no seu mesmo nível espiritual. Ao mesmo tempo, tem o crente nada a ver, né? E tudo que você fala, mas isso aí não tem nada a ver. Mas isso aí é do tempo da lei. Mas isso aí não se aplica hoje. Porque isso é muito perigoso, que às vezes a gente leva a nossa santidade de forma relaxada. E aí eu falo assim, não, é porque eu tenho medo de se tornar um legalista. Aí o medo dele de não ser um legalista acaba fazendo com que ele se torne um crente relaxado, com a sua própria santidade. Você não conseguiu orar hoje, tudo bem. Se eu não conseguir ler a Bíblia, semana que vem eu volto. E aí vai deixando a vida dele relaxada, deixando a vida espiritual dele a cada dia relaxada. E quando ele perceber, irmãos, ele não perdeu até a prática de servir ao Senhor. Isso é muito perigoso. Por isso o discípulo de Cristo, ele deve evitar esses ambos extremos. Quais são os extremos? De diminuir aquilo que Deus ordenou
e nem acrescentar aquilo que ele nunca requereu de ninguém. Ou seja, aquele que é muito santo, às vezes coloca até coisas tão santificadas que os irmãos não conseguem nem seguir. Exemplo, já vamos entrar neles, dos fariseus. Os fariseus falavam o seguinte: na lei do Senhor estava escrito, no sábado você não deve trabalhar. Guarda o sábado, que é o descanso do Senhor. Beleza, aí o fariseu pegou a lei, não pode trabalhar. Aí o que a gente tem que fazer? Vamos definir trabalho. Defina trabalho, por gentileza. Aí você, não, mas trabalho é andar. Se eu andar, é trabalho. Ponto. Mas eu preciso andar. O que eu faço? No sábado só pode andar 1 quilômetro, não pode passar disso. A prova do que eu estou falando, quando vocês vão ler no Atos dos Apóstolos, tem uma expressão em Atos que fala assim, e eles andaram um caminho de um sábado. Por que eles andaram um caminho de sábado? Vai falar assim, então ele andou o sábado inteiro. Não. É porque no sábado só podia andar 1 quilômetro. Então eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir ali, tenho que visitar minha mãe, tenho que fazer outras coisas. Se eu tenho que andar, eu só posso andar sábado. Só posso andar 1 quilômetro. Andei, não sei como que eles contavam, irmãos, mas eles contavam. Vou visitar fulano. Não, já fiz uma visita hoje, se eu fizer mais uma, ultrapassa. Já deu 990 km, não posso passar disso. Percebam que eles iam colocando. O que é trabalhar? Trabalhar é carregar peso. Se trabalhar é carregar peso e às vezes eu tenho que carregar alguma coisa, eu coloco uma régua. Qual é? É permitido somente 1 quilo. Passou de 1 quilo, quebrei o sábado. Lembra do jovem que foi curado por Jesus? E ele andava com a cama para lá e para cá? Andava não, né? Que ele era coxo. Ele estava lá na cama. Quando Jesus cura, Deus falou assim, pega a tua cama. Aí ele está lá carregando, celebrando e glorificando porque ele foi curado. Aí os fariseus ali, em vez de olhar, falaram assim, nossa, ele não andava, agora anda. Não. Eles olharam e falaram assim, ele agora está andando e quebrando o sábado. Porque está carregando uma cama. O que os fariseus faziam? Eles colocavam um peso além daquilo que Deus havia determinado. Então nós corremos esse mesmo risco. De você ser tão santo a ponto de colocar coisas a mais, além do que Cristo determinou. E além de você ser tão relaxado que não segue mais nenhum dos preceitos de Deus. São esses dois extremos que nós precisamos evitar. E aí Jesus encerra, e aqui eu também encerro o meu sermão, ou melhor dizendo, Jesus continua, eu que vou encerrar, no versículo de número 20 aqui, que além dele falar que nós precisamos observar, e não só observar, e não ensinar errado, não observar e ainda ensinar a não observar, nós precisamos seguir a lei, Jesus ainda começa a acrescentar um pouco mais no sermão dele. E aí por que Jesus vai acrescentando? Se vocês derem sequência na leitura, e aí eu recomendo que, mesmo que estejamos fazendo essas exposições todos os domingos, vai lendo no decorrer da semana o Sermão do Monte inteiro. E vai reforçando. Porque os próximos ensinos de Jesus, ele vai falar sobre a ira, ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre divórcio, ele vai falar sobre juramento, vai falar sobre vingança, sobre amar os inimigos. Ou seja, ele está introduzindo para começar a engrossar um pouco o caldo. Vai falar coisas mais pesadas aqui, pesadas para quem não quer seguir a lei do Senhor. Versículo de número 20, o texto diz o seguinte: porque eu afirmo que se o que, irmãos? A justiça de vocês não exceder. E aí por isso o tema do sermão, se a vossa justiça. E é importante a gente entender o que é justiça. O que é justiça? Baseado com a lei, vamos imaginar o seguinte: justiça é o padrão. É o padrão exigido de algo. Não quero entrar nos termos de lei, porque temos advogados, não vou falar besteira. Mas no senso comum, quando a gente começar a pensar o seguinte: aquilo ali foi injusto. Fulano de tal agiu de injustiça. O que vem na nossa cabeça? Que era exigido uma pena, era exigido um padrão e não foi aplicado o padrão correto. Ou quando fala assim, fulano de tal foi justo comigo. Por que ele foi justo comigo? Porque ele aplicou exatamente aquilo que eu merecia. Eu sei que às vezes você pode entender assim como justiça, mas esses exemplos que eu citei são aplicações da justiça. Não é a justiça propriamente dita, é a aplicação da justiça. Quando você determina que algo foi justo ou injusto,
você está julgando a aplicação da justiça. E o que é que determina a justiça? A lei. E isso podemos aplicar na lei de Deus, mas no nosso terreno, quando a gente fala assim, fulano de tal vai aplicar a justiça em fulano. Por quê? Ele vai respeitar a lei. Ele está sendo injusto por quê? Porque ele está desrespeitando a lei. E o que a lei é? Lembra que a gente falou? Padrão. Então, quando ele está falando assim que nós somos justos, quer dizer que nós estamos no padrão exigido de Deus. E aí Jesus fala assim, se a vossa justiça não exceder, ou seja, eu tenho que ser justo e ainda uma justiça excedente, além, muito mais. Em relação a quem? Então não é que a sua justiça você vai ter tão justo que ela vai transbordar, não. Mas se a vossa justiça não exceder o que o texto diz? Não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ou seja, eles seguem um padrão, eles seguem a lei, eles têm um padrão moral, só que a de vocês tem que exceder a deles. Eu sei que para nós, no contexto aqui, como Jesus bateu tanto nos grupos religiosos, a gente sempre associa fariseu com sinônimo de quê? De hipocrisia, né? Alguém que apanhou de Jesus. Eu lembro que um dos xingamentos de crente é chamar alguém de fariseu, né? Ou não, isso só está no meu contexto. Chamar alguém de fariseu, você está... Por quê? Porque a todo instante no texto bíblico, Jesus atacava os fariseus. Falava sempre da postura e do perfil dos fariseus. Por quê? Aqui existiam outros grupos religiosos, como os saduceus e herodianos. Herodianos era muito mais político. Mas os principais aqui que tinham embate com Jesus eram escribas e esses fariseus que Jesus menciona aqui. O que era um escriba? O escriba era alguém que reescrevia a lei de Deus. Então, a lei de Deus ela era repassada. Obviamente, naquele contexto já tinha escrito, mas os escribas existem desde a época de Jeremias, existem desde a época dos profetas, que eles recebiam a lei do Senhor de forma oral e escrevia. Se a lei do Senhor passou pela caneta de um escriba, quer dizer que aquele conteúdo ele é fidedigno. Então, imagina, ser alguém que escrevia e replicava a lei do Senhor, consequentemente, você exige o quê? Alguém que entende muito da lei de Deus, porque está tudo aqui na cabeça dele. Lia, reescrevia, essa era a função de um escriba. Então, se alguém queria entender um teólogo daquela época, alguém que entendia muito de Bíblia, era o escriba. E quem era o fariseu? A ideia do farisaísmo, ela vem da ideia de ser separado, de ser santo. E ele surge exatamente no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, quando havia o silêncio profético, em que o povo já tinha passado pelo cativeiro babilônico, o templo do Senhor já estava destruído, aí esse grupo religioso surge para preservar a lei do Senhor. Então, vocês esqueceram do que é ser santo, é isso aqui. Então, o movimento farisaico foi um movimento bom. Eles preservaram a aliança do Senhor, preservaram a lei do Senhor, e o padrão que eles apresentavam para o povo é isso aqui, obediência a Deus. Só que aí o fariseu ia mais, né? E um pouco além. Se ele fosse no mercado, pegasse na coisa, chegava em casa, ele tinha que se lavar inteiro porque ele teve contato com pessoas pecaminosas. Ele excedeu um limite, um padrão de santidade que ele nem se juntavam com outras pessoas. Mas aí, Vinícius, ele é tão santo. E Jesus ele vai falar que a nossa santidade, a nossa justiça, tem que exceder a dos fariseus. Como que a gente faz isso? Aí que está o ponto, irmãos. O que é ter uma justiça excedente a dos fariseus? Os fariseus e também os escribas, por serem grupos religiosos, todo o padrão de santidade deles era externo. Eles falavam de santidade, praticavam até santidade. Só que quando Jesus ele vai tratar da nossa santidade, Jesus entende, e era o que a lei apresentava para nós, que não era externo. Viver em santidade com o Senhor vai muito além. E aí aqui, usando mesmo eu como exemplo, é muito além de eu subir no púlpito e pregar de terno, irmãos. É muito além de eu andar na rua com a Bíblia embaixo do braço para mostrar e externalizar que eu sou crente. Por que aquele fulano é crente? Porque ele tem uma skin de crente. Qual é a skin de crente? Ele fala crentez. Ele fala varão, ele fala vaso.
Ele usa terno, ele usa gravata. E com isso não estou falando que os irmãos que têm essa prática não são crentes, pelo amor de Jesus Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é o perigo de externalizarmos uma aparência de crente e o nosso coração não ser convertido no Senhor. Eu entendi a prática de crente. Eu sei como que o crente fala. Eu sei o que o crente faz. Mas o coração dele como é que está? E é exatamente esse confronto que Jesus apresenta para os fariseus. Qual o confronto para os fariseus? E ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, lembra quando Jesus... E aí eu gosto de sempre fazer o paralelo com Lucas 7. Lucas 10, melhor dizendo. Que ele vai traçar o paralelo sobre a oração. E aí os discípulos falam assim, ó, ensina a gente a orar. Mas como aí, os fariseus não sabem orar? Sabem. Mas como é que ora de verdade, Jesus? Aí ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a Deus que está em oculto. Senhor, mas e jejuar? Porque os fariseus jejuavam. Como que eles jejuavam? Jogava cinza na cabeça, vestia pano de saco, colocava o semblante triste e saía lamentando e chorando. Todo mundo que olhava falava assim, ó, aquele ali está jejuando, que benção. Ou seja, era um comportamento externo do que ele estava fazendo. Aí Jesus falou assim, ó, vocês vão jejuar. Mas quando jejuar, vocês fazem o seguinte, lava o rosto. E não fale para ninguém que vocês estão jejuando. Porque tudo que vocês estão fazendo é para Deus que está no céu, não é para ser visto pelos homens. Eles que fazem para ser vistos já receberam o seu galardão. Estou resumindo, tá? Na Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, que é uma paráfrase, não chega a ser uma tradução, quando ele fala esse texto de Mateus 6, ele traduz da seguinte forma. Ó, quando vocês orarem, não façam disso um espetáculo. Vocês acham que Deus está na plateia apreciando o espetáculo de vocês? Ou seja, a santidade virou algo como performance. Eu demonstro ser santo. Mas Jesus Cristo, ele não quer tratar o externo. Ele quer tratar a raiz do seu pecado, que é o seu coração. Então a justiça excedente que Deus exige de nós é aquela justiça, aquele padrão moral que acontece quando ninguém está te olhando, irmão. Quando a gente vai falar, por exemplo, de se livrar de pornografia. Aí vamos falar sobre isso. E são métodos aceitos. Aí qual é o método? Sai da internet. Tira o seu celular. Não entra mais nisso. É válido? É válido. Na verdade, não era nem para você fazer. É válido. Só que não resolve a raiz do problema. Ah, mas eu sou uma pessoa muito consumista. Tudo que eu vejo eu quero comprar. Ah, qual é o método para isso? Quebra o cartão de crédito. Já viu aqueles vídeos na internet que a pessoa congela o cartão de crédito? Deixa congelado, aí se precisar vai ter que dar um trabalho para tirar e acabar desistindo de comprar? Faz a pessoa pensar duas vezes se ela precisava comprar aquilo ou não? Mas por que isso não é um método tão válido? E o mundo, irmãos, é que o mundo não consegue olhar o coração, ele não consegue tratar o coração. Aí por isso que os métodos mundanos têm que ser métodos visíveis. Só que mesmo que eu quebre o cartão, o meu pecado do coração não foi resolvido. Porque eu só não comprei porque eu sou impedido de comprar. Mesmo que eu tire a internet da minha vida, a pornografia ainda está dentro do meu coração, porque eu não consegui tratar. Mesmo que eu sou uma pessoa invejosa, e aí fala assim, se eu sou invejoso eu vou sair do Instagram, porque tudo que eu vejo eu fico desejando. Então é melhor sair da rede social, porque a rede social me faz pecar. E o próprio Tiago já disse isso, que nós não somos tentados externamente. Todos os nossos pecados começam aonde? No nosso coração. Então o que Jesus quer fazer conosco não é o seguinte, você não vai colocar uma roupa de crente agora. Você não vai tirar as coisas que te fazem pecar, mesmo que elas não precisem estar na sua vida, não devem estar na sua vida. Mas o primeiro tratamento da sua vida para exceder a justiça é no seu coração, porque o seu coração é pecaminoso. A sua vida se afastou de Deus. A lei de Deus não faz mais sentido para você. Mas por quê? Porque você colocou ou a sua régua lá embaixo, ou a régua muito em cima. É muito em cima, não consigo alcançar. É baixa porque realmente não dá para fazer tudo isso. Mas Deus exigiu de nós santidade. Deus exigiu de nós justiça. Deus exigiu de nós práticas que de fato glorifiquem a Ele. Até as pequenas raposinhas que entram na nossa vida a gente nem percebe.
É o gato que você coloca na luz. É a internet que você pegou do vizinho. É o aparelho que você comprou para liberar os streams para você assistir tudo. Irmão, isso é corrupção. São coisas que nós vamos fazendo e sem perceber. Por que não percebe? Porque o nosso padrão de santidade está baixo demais. Ah, Vinícius, é que você não sabe de onde eu vim de um contexto muito legalista, que até as roupas você terminava o que eu tinha que ser, aí você virou reformado, virou relaxado. Porque agora o padrão de santidade não é mais aquelas vestimentas que você tinha, aí agora você pode usar roupa imoral, você pode assistir coisa que não deve. Por quê? Porque o padrão não é tão exigido, porque agora eu sou reformado. Ô irmão, perdoe o sermão mais duro. Depois a gente canta o amém, aí desce com a beleza, aí fica mais tranquilo. Mas o nosso padrão de santidade precisa ser aquele que Deus exigiu de nós. A afirmação de Jesus era tão chocante, porque dizer que a justiça necessária para entrar no reino precisava ultrapassar a exigência dos fariseus, como assim, Jesus? E Jesus ainda fala, se não exceder, você não entra no reino dos céus. Não vai entrar. A justiça dos fariseus vai concentrar numa obediência externa da lei. Mas se você vai seguindo, irmão, Jesus ele vai exigir de nós um padrão muito mais difícil do que a lei. Por quê? Lembra quando ele vai falar sobre adultério? Eu lembro que vocês leram na lei sobre adultério. Não adulterarás. Só que eu digo para vocês o seguinte, se olhar para alguém com pensamento impuro no seu coração, já adulterou. Eu lembro que vocês leram não matarás, mas eu vos digo, se falar alguma ofensa ao seu irmão, o seu desejo de morte, você já o matou. Percebam que a ética do reino de Jesus é mais elevada. Porque antes eu não podia fazer, agora se eu pensar, já pequei. Mas calma, irmão. A graça de Deus nos purifica. Jesus Cristo exige de nós santidade. Ele exige de nós santidade, mas ele apresenta a graça para que essa santidade seja acessível para nós. Conclusão. Mateus, do versículo 17 ao versículo 20 do capítulo 5, ele vai estabelecer princípios fundamentais para compreender o ensino de Jesus sobre a lei e a justiça daqui para frente. Cristo afirma que a autoridade permanece das Escrituras. Declara que o veio para cumprir plenamente a lei, mas mostra que a justiça necessária para entrar no reino não pode ser reduzida a simplesmente uma religiosidade externa. Primeira aplicação para os irmãos. Nós precisamos reconhecer que a justiça que Deus exige ultrapassa qualquer forma de religiosidade superficial de nós. Ele é maior. Então o texto ele vai nos desafiar a examinar a nossa própria vida. Porque digamos que a lei ela apresenta para nós, se você andar externamente conforme é exigido do padrão, você é crente. Todo mundo te aceita como santo. Mas a lei do Senhor tem que exceder porque Ele não quer de nós algo externo. Ele quer de nós uma mudança no nosso coração. A segunda aplicação é que envolve uma maneira de como nós entendemos a lei e graça. Muitas vezes vai existir uma tendência de tratarmos os mandamentos de Deus como sendo irrelevantes. Mas não, eles servem para nós na vida cristã. Outra aplicação é a centralidade de Jesus Cristo na compreensão dessa justiça. O padrão ele é revelado na lei, porém ele é cumprido em Jesus Cristo, um ser humano, que foi homem perfeito. E por último, meus irmãos, mas não menos importante, o texto ele vai nos chamar a considerar se a nossa justiça ela é semelhante à dos fariseus, ou seja, e os escribas, uma justiça eterna, um padrão de santidade externa. A justiça farisaica ela vai se preocupar com aquilo que as pessoas veem e reconhecem de mim. Mas a justiça do reino de Deus, ela vai nascer de um coração transformado por Ele. Somos transformados a cada dia pela vida do Senhor. Então não, você não tem esse padrão de santidade elevada, mas peça ao Senhor constantemente para que mude e transforme a nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te amo, Pai. Que nós possamos tirar de nós qualquer tipo de vaidade, de acharmos que somos santos e santificados pelas nossas boas práticas, as nossas boas obras.
Mas ao mesmo tempo, ó Pai, nos ajude a obedecer ao Senhor. Nos ajude a enxergar ao Senhor nas pequenas coisas da nossa vida, a glorificar ao Senhor, ó Pai, até naquilo que nós achamos que não é pecaminoso, até nas nossas boas ações que têm nos afastado do Senhor, boas ações que servem para exaltar o nosso ego e não para glorificar o Teu santo nome. Nos ajude. Nos ajude a glorificar ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Nos ajude a identificar, ó Pai, de fato, pecados que têm nos afastado de Ti. Nos ajude a ter um coração quebrantado diante do Senhor, que constantemente possamos reconhecer os nossos pecados diante de Ti e dizer que o Senhor possa transformar, converter e mudar a nossa vida. Que o Evangelho não venha ser simplesmente um instrumento para a evangelização de pessoas não crentes, mas venha ser um instrumento de confronto, ó Pai, para a nossa vida, para que possamos entender e sermos santificados pelo Senhor a cada dia. Eu te peço neste momento, eu agradeço a Ti, pois confio no Senhor. Amém e amém, Jesus.